A nova série dos criadores de Dark levantou muitas perguntas. Algumas foram respondidas, mas outras ficaram apenas subentendidas. Será que Maura realmente acordou na realidade ou será que ela está dentro de outra simulação? O que é que está acontecendo ali de verdade? Qual é a do Daniel e do garotinho? Os dois estão mortos? Um deles está vivo? Algumas simbologias apresentadas durante a temporada nos ajudam a responder algumas das questões que ficaram em aberto e aqui nesse vídeo a gente vai entender o final de 1899. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de 1899. Saiu o vídeo que vocês estavam esperando e o vídeo que eu tava esperando também. Meu canal ganhou destaque lá em 2020 por conta da terceira temporada de Dark e cá estamos nós 2 anos depois. Se você me conheceu por Dark, por favor, coloca aqui nos comentários para saber que você me conheceu lá e tá voltando aqui. E se você tá me conhecendo agora através desse vídeo, prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes. Você pode se inscrever no canal para acompanhar meus próximos conteúdos e me seguir no Instagram também para me dar uma força por lá. Vamos começar esse vídeo então relembrando as respostas que a série nos deu. É tudo uma simulação, né? Inclusive, o primeiro episódio da série mostra pra gente o fim de uma simulação e o começo de outra. Logo na cena de abertura da temporada, a gente tem um monólogo da Maura Franklin falando sobre o cérebro humano, enquanto a gente vê alguns dos cenários sendo apresentados, né? Cenários esses que foram trabalhados ao longo da temporada. Então, logo no começo, na primeira cena, a gente vê um mar calmo, um mar brando, um mar sem ondas e um vórtice na água que o que a gente sabe agora é que representa o fim de um loop. Então, na cena de abertura, a gente estava vendo o fim do loop Prometheus, o fim do projeto Prometheus e o começo do projeto Kerberos. Tudo o que acontece dentro desse projeto é uma simulação, é um loop para estudar o comportamento humano. E nós vimos lá na cena final que todas as pessoas, né, estão conectadas ao mesmo supercomputador. Então é por isso que todas elas compartilham ali aquela mesma simulação. Cada simulação tem um prazo de 8 dias e depois disso tudo volta a se repetir. E quando a gente vê aquela cena, né, de todos aqueles navios, cada um daqueles navios significa uma simulação diferente. Cada um daqueles navios é uma iteração do mesmo loop. E a gente viu aqui no final, né, desse loop que o Daniel conseguiu quebrar essa iteração do loop do Kerberos para tirar a Maura de lá. E nós sabemos também que a tecnologia que deu a origem àquela simulação foi uma tecnologia criada por Maura e pelo marido dela, mas as coisas saíram de controle e Maura acabou virando refém da própria criação. Quando o Ike recupera o diário de bordo do Prometheus e ele vê a lista de passageiros, ele vê a Maura Franklin lá, né? E ele reconhece a sua própria caligrafia e depois ele até fala para ela que ele acha que ele que foi o capitão do Prometheus. E de fato ele foi. Cada um daqueles navios, cada um daqueles, né, que a gente vê naquele barco, é uma interação diferente daquele loop. Então o Ike, ele foi capitão de todos aqueles outros navios, não só do Prometheus. E a Maura Franklin, ela foi passageira de todos aqueles outros navios e não apenas do Prometheus. Cada um dos navios, como eu disse, é uma interação diferente daquele código, né, daquele loop. E quando o código zera, ele inicia um novo projeto. Então cada um daqueles navios tem um nome diferente, mas tudo que aconteceu em um vem acontecendo nos outros também. E o objetivo do Daniel, desde o começo da série, né, desde o começo daquele loop, era quebrar essa iteração atual, era quebrar o Kerberos, era sabotar o loop para tirar a Maura Franklin de lá. Ele possuía, né, aquele aparelho, que é aquele aparelho que parece mais um quebra-cabeça que desliza, e através desse aparelho ele conseguia entrar dentro do código-fonte que gerava esse loop, e aí ele conseguia alterar algumas coisas. Não é como se ele fosse a pessoa que estava ditando as regras do que estava acontecendo, mas ele conseguia fazer um puxadinho no código que estava gerando tudo aquilo para alterar pequenas coisas, né? Pequenas coisas que ele alterou que ocasionou ele conseguir quebrar o loop no final. E do outro lado nós temos o Qyburn, né? Que é o pai da Maura. Tanto o Daniel quanto o Qyburn estão presos dentro desse loop e sabem que estão em um loop. A diferença é que, enquanto o Daniel quer tirar porque quer a Maura Franklin de dentro desse loop, o Qyburn, ele quer sair e foda-se os outros. E o Daniel falou, né, que ele tem tentado acordar a Maura durante muito tempo, durante muitas vezes, ou seja, todas as iterações desse loop ele tenta a mesma coisa. E só agora, depois de, sei lá, a iteração 1 milhão, não sabemos quantas iterações teve esse loop, foi que ele conseguiu acordar a Maura. Então assim que começou essa nova iteração, né, assim que começou o projeto Kerberos, ele já colocou o seu plano em prática, porque ele não tinha tempo a perder. E para fazer as coisas desencadearem, né, escalonarem, ele começou por matar a Ada, aquela garotinha. A morte dela foi o ponto de partida para todas as outras coisas que aconteceram depois. Então isso aqui é uma teoria minha, mas muito provavelmente o Daniel
matava uma pessoa diferente no começo de cada loop, no começo de cada iteração, para entender qual seria o impacto disso no futuro. E aí ele foi tentando, cada navio diferente ele matava uma pessoa diferente, até que chegou um momento que ele matou a Ada e no final tudo deu certo. Porque a gente sabe que aquelas pessoas, elas não morrem de verdade, né? Então do aparelho dele, o que ele fez foi terminar a simulação para ela naquele momento. E aqui é uma teoria minha, a interpretação que eu tive. Eu acho que a Ada está morta de verdade. Eu não acredito que tenha uma correspondente humana dela na vida real. Na última cena da série, a gente viu os personagens que estão com a mente conectadas àquele supercomputador, né? E não tem a Ada lá. Eu acredito que, assim como o Elliot, a Ada também já morreu e o que a gente vê dentro da simulação é apenas o código-fonte gerando, né, aquela impressão digitalizada da personalidade dela. Aliás, eu acredito que todas as pessoas que foram mortas por aquele aparelho do Daniel não existem na vida real, já estão mortas na vida real. Porque se elas não tiverem, né, representantes humanos para controlar o que está acontecendo ali dentro, elas são meros objetos daquela simulação. O Daniel disse a Maura que os objetos dentro de uma simulação são apenas representações de código-fonte, e código-fonte ele consegue hackear, ele consegue alterar. Foi assim que ele conseguiu trocar a pirâmide que estava lá na mão do pai da Maura por aquela pirâmide de brinquedo que ele estava segurando, e ele conseguiu alterar a chave também para fazer a aliança dela virar a chave. Então, se objetos são códigos-fontes que ele consegue alterar, por que essas pessoas, né, pessoas que foram representadas digitalmente também, pessoas que não existem de verdade, ele também não pode? Então por isso que eu acredito que as pessoas que ele matou com aquele aparelho são código-fonte também, são como os objetos daquela simulação. Vocês repararam quando eles utilizavam aquele aparelho no capitão, o capitão ficava paralisado, caía, mas ele não morria? Porque o capitão é uma pessoa de verdade, né? Ele tem uma mente humana que está controlando o que ele está fazendo lá dentro. Então quando o aparelho era usado no Ike, ele era paralisado, ele era teletransportado porque ele não era um objeto daquela simulação. E paralisar ele ou teletransportar ele não é como se estivessem alterando o código-fonte dele, sabe? O que o Daniel estava fazendo era alterar o código-fonte da simulação ao redor dele para colocar ele em outro lugar. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a maioria dos passageiros do Kerberos não são pessoas de verdade, são apenas representações digitais para compor aquela simulação. Guardem isso aí porque a gente vai voltar nesse assunto mais pra frente. Foi nos dito na série que a Maura foi a pessoa que criou aquela simulação para começar. E nós vimos pela memória do Elliot que ele estava muito doente, né? Que ele estava à beira da morte. E aí a Maura tentou fazer algum procedimento médico com ele, mas não deu certo e o menino acabou morrendo. Elliot morreu e para continuar convivendo com o filho, Maura e Daniel criaram aquela primeira simulação, que é o quarto do garoto. O Daniel fala para ela que aquela é a casa deles número 2, né? É a segunda casa deles. Então foi isso, e eles criaram aquela simulação, mas as coisas escalonaram e eles perderam o controle. E isso também me faz acreditar que o Daniel, assim como o Elliot, também está morto. Primeiro que o Elliot é certeza que ele está morto, né? Pra gente achar o quarto do Elliot, a gente entra o que? Dentro de uma tumba, muito provavelmente foi o lugar onde ele foi enterrado, e lá no fundo é o quartinho onde eles criaram a simulação. Mas o Daniel, eu também acho que está morto por conta da última fala dele para Maura. Quando ele fala para Maura acordar, né, para Maura voltar para a realidade, ela pergunta para ele se ele vai estar com ela. E ele dá uma resposta que parece muito que ele está dizendo adeus, sabe? Ele fala, eu vou sempre estar com você, eu nunca vou te deixar. Mas quando a Maura acorda, ele não tá lá. Volta só e repara essa cena. Então eu acredito que ele falou aquilo pra ela num sentido figurado, sabe? Eu nunca vou te deixar, eu sempre vou estar com você, mesmo que não seja fisicamente, a alma dele vai estar com ela, né? O sentimento dele vai estar com ela, assim como o filho dela também. Não importa o que aconteça, ela sempre vai carregar no coração o marido e o filho. Inclusive, esse pode ser um dos motivos que fez a Maura escolher, né, ter a memória apagada. Porque nós não sabemos o motivo da Maura ter a sua memória apagada, né? Isso é assunto durante toda a temporada. O menino fala pra ela diversas vezes e o menino conversa com o Daniel também, falando, ela ainda não lembra. E o Daniel fala, ela ainda não lembra. Na conversa final, né, quando a Maura pergunta pro Daniel porque ela não lembra, ele meio que desconversa, diz que isso não é importante naquele momento. Então é um mistério. Então eu acredito que seja isso, sabe? Ela perdeu tanto o marido quanto o filho, pediu pra ter a memória excluída e foi viver a sua vida numa simulação. E aí, né, os personagens daquela simulação, o marido e o filho dela, estão tentando tirar ela de lá. Porque a simulação que a Maura criou pra matar a saudade do filho, ela escalonou, ela cresceu, ela saiu de controle e agora quem controla tudo é o irmão da Maura. Por que o irmão da Maura aprendeu dentro desse loop? Isso nós ainda não sabemos. Isso é assunto para teorias em outros vídeos.
mas o que nós sabemos que o Daniel falou é que tudo é muito maior do que a Maura pensa, né? Tudo é muito pior do que apenas aquilo que eles estavam vivendo dentro do Kerberos. Mas aí, enfim, o Daniel fez de tudo para tirar a Maura de dentro daquela simulação. Foi ele quem começou a matar as pessoas, né? A gente já falou que ele matou a Ada, mas ele foi matando diversas outras pessoas também. E foi ele que colocou aquele vírus ali, né? Um vírus que começou a se multiplicar e a tomar conta de tudo. E quando a simulação começou a ser desativada, foi o momento que o Daniel ficou extremamente desesperado, porque se a simulação terminasse, o loop se reiniciaria, e aí ele teria que começar a fazer o seu trabalho todo de novo, e seria mais uma iteração perdida. E como ele comentou com o filho dele, né? Eles nunca tinham chegado tão perto antes, né? Tão perto de acordar a Maura dessa simulação. Inclusive, eu acho que isso é mais uma evidência que mostra que tanto o Daniel quanto o filho estão mortos, porque todo mundo tem a memória reiniciada quando começa uma nova simulação, mas o Daniel e o Elliot, eles lembram de tudo. E aí Maura acorda e várias coisas aqui nessa cena me fazem acreditar que ela está dentro de outra simulação. Para começar, ela tem tatuado ali, né, na nuca, na parte de trás do pescoço, o triângulo cortado, né, o símbolo do triângulo cortado, que é o mesmo símbolo que o Elliot também tem tatuado. Quando ela acorda, então, ela olha para todo mundo e a gente vê todos os personagens que a gente tem certeza que têm a mente conectada ao computador e estão compartilhando a simulação. Só que tem uma câmera ali vazia. E eu não tô falando da câmera que ela saiu, né? Óbvio que tá vazia que ela saiu, mas tem uma câmera do lado do Jerome que também não tem ninguém. Quem é que estava lá? Será que é algum personagem que conhecemos? Ou será que é algum personagem que estava na simulação anterior, na simulação do Prometheus, e conseguiu quebrar, né, o loop, conseguiu sair da simulação antes da simulação Kerberos começar? Será que a pessoa que está faltando ali naquela câmera é alguma das pessoas que estava listado na lista de passageiros do Prometheus e que conseguiu escapar da simulação antes da Maura? Teorias, né? Teorias e mais teorias, então eu devo postar aqui no canal mais vídeos sobre essa série comentando de diversas outras teorias. Aliás, eu vou planejar, né, postar aqui no canal, se vocês acharem legal também, um vídeo analisando cada um dos episódios dessa série, mas já com o conteúdo da temporada por inteira, pra gente tentar encontrar, por exemplo, no episódio 1, no episódio 2, dicas do que é que pode acontecer na segunda temporada. Vamos identificar no primeiro episódio, por exemplo, as dicas que a série já estava dando que eles estavam dentro de uma simulação. Assim a gente vai conseguir, como a Maura falou, né, prever o padrão do cérebro humano, a gente vai conseguir prever o padrão da série para tentar adivinhar com mais certeza o que pode acontecer na segunda temporada e trazer mais respostas também. Então, se vocês acharem que isso é uma boa ideia, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas beleza, Maura olha ali pela janela, a câmera se afasta e vemos que ela está dentro de uma nave espacial enorme com o nome Prometheus. Bem estranho, né? A tela da câmera ali se liga e ela lê Projeto Prometheus, como eles chamavam em simulações anteriores, Projeto Kerberos, Projeto Prometheus. E ali na televisão aparece, né, esse nome, Projeto Prometheus, Missão de Sobrevivência e uma coordenada. E isso não faz sentido. Uma coordenada de latitude e longitude não faz o menor sentido no espaço. Não tem como você se localizar no espaço pela latitude e pela longitude. Sem falar que é bem estranho, essa coordenada, né, que o irmão da Maura mandou para ela é muito similar à coordenada que o navio Prometheus mandou para o navio Kerberos se encontrar com ele. Vou colocar aqui na tela as duas coordenadas, mas são realmente muito próximas. Então, assim, não é bem estranho o navio Prometheus e a nave espacial Prometheus enviarem as mesmas coordenadas? Eu acredito que a Maura acordou dentro de uma outra simulação Prometheus e agora que ela acredita que está no mundo real, ela vai tentar acordar os outros para eles verem o que está acontecendo. Só que, sem saber que estão dentro de uma simulação, eles vão acabar tendo a simulação repetida, né? E quando for mais uma iteração, a próxima simulação vai ser a simulação em nave espacial chamada de Projeto Kerberos. Até porque o número de passageiros, né, a bordo da nave espacial Prometheus é o mesmo número de passageiros que tinha no navio da simulação. Isso é bem estranho, né? Se a gente concordar que nem todo mundo que estava lá dentro daquele navio tem uma mente sendo comandada do mundo real, se a gente for parar para pensar e estimar que qualquer uma daquelas pessoas pode ser apenas uma representação digital, né, um código-fonte como o Elliot, então esse número que a Maura está vendo na tela de passageiros e tripulantes não é real, o que comprova que eles estão novamente dentro de outra simulação. E aquele número então está contando pessoas que são pessoas de verdade, né, que tem uma mente comandando, e pessoas que estão ali e são reféns do código-fonte, né, são representações do código da simulação. A única coisa que me confunde um pouco é o ano, né, a Maura acordou em 2099, então a segunda temporada de 1899 vai se chamar 2099,
de 1099, ou vai se chamar 1899 segunda temporada que se passa em 2099. Meio estranho, né? Mas acho que por hora é isso, né? Tentei dar o panorama básico do que a gente viu aqui no final dessa temporada, mas ainda tem muito mais coisa pra gente discutir sobre 1899. Eu espero que vocês fiquem ligados aqui no canal pra acompanhar meus próximos vídeos. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e comenta aqui embaixo o que vocês acharam de 1899 também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.